Olá, boa noite. Estamos iniciando esta edição do programa da redação de forma especial. Hoje é sexta-feira, dia 13 de novembro de 2020, sexta-feira que antecede, não é, as eleições municipais aí de 2020. Portanto, aos amigos e amigas, eu resolvi, na verdade, fazer este programa para exatamente bater um papo, né, sobre esses últimos, esses acontecimentos políticos nessa reta final, fazendo inclusive aqui uma avaliação, claro, sobre o meu olhar, a minha ótica de como se transcorreu essa eleição 2020, eleições municipais para prefeito e vereador. Uma campanha que a gente começa a falar, a dizer que, graças a Deus, não é? O período eleitoral ele mudou, né? A legislação mudou. A gente hoje não tem mais aquelas campanhas eleitorais alongadas, 2, 3 meses, né? A gente chegou a ter campanha aí com 3 meses, né? Campanha oficial, digamos, né? Porque hoje a gente vê algumas pré-campanhas de alguns candidatos que se elegem, né, no dia de uma eleição, já começa a trabalhar, a empreender ações de governo ou no poder legislativo com vistas, não é, à eleição seguinte, com 4 anos depois. A prática no Brasil tem sido essa. Eu vivi uma época atrás, até candidato e eleito vereador de Ceará-Mirim, campanha longa, rapaz. Você imagina o que é você ter 3 meses de campanha, né? Tinha a convenção no mês de julho, que sempre foi. Aí depois você começava uma campanha, ó, final de agosto, setembro, outubro, novembro, 15 de novembro a gente tinha o dia da eleição. Era uma coisa de louco, né? O desgaste. E naquela época, a legislação eleitoral ainda permitia, por exemplo, né, os showmícios, os candidatos, não é, de estrutura econômica pesada, forte, eles montavam, rapaz, estruturas que, sinceramente, eram um show mesmo, né? Por isso que se chamava de showmício, né? Com essas estruturas. E a gente viu aqui, e aí era artistas, né? Atrações nacionais e tal. Isso no país todo. E isso veio mudando, isso veio, eu diria até que se aperfeiçoando, não é, do ponto de vista que a gente marche, que a gente caminhe para eleições com isonomia, com igualdade. Não é? Quando essa reforma política, o Congresso Nacional resolver, e não é este Congresso que aí está, claro, né? Quando houver uma mudança de mentalidade em novos políticos, deputados federais, senadores, que queiram, na verdade, fazer uma reforma política para que todos tenham o mesmo direito. Mas, Irã, isso não existe hoje, não? Não, claro que não, né? Claro que não. Deixa eu me cumprimentar aqui a galera, tá, que está entrando. Claro que não, né? Por que a gente diz isso? Porque ainda, por exemplo, os congressistas que aí estão, eles elaboram até reformas, digamos, retalhos de reformas da legislação eleitoral,
e usam a eleição municipal como laboratório, como, né, o que é que vai dar certo, o que é que não deu, para quê? Para mudar para daqui a 2 anos a eleição e reeleição do Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Governo de Estado e Presidência da República. Então, esse é um fato, né? Isso é um fato. Então, é, mesmo assim, não é, os partidos menores, os partidos pequenos, que vêm numa luta, travando uma luta muito difícil, árdua, desigual, a gente percebe que tem avançado até no Congresso Nacional com representações. Hoje ainda tem, por exemplo, algumas legendas do campo progressista que não tem direito sequer a participar de um debate político na grande mídia. No sistema litoral de comunicação tem, porque a gente pensa do ponto de vista de concessão pública no sistema de radiodifusão comunitário, por exemplo, né? Abrir para todos. Mas a grande mídia não quer saber disso. Né? Ela não tem representação na Câmara e tal, está fora. Então, o que é que a gente, nesse programa de hoje, de sexta-feira, a gente pretende bater um papo, né, interagir com você, dando a sua opinião e tal, para a gente tocar como Nelson Silva, que acaba de entrar aqui. Boa noite, Nelson. Obrigado aí pela audiência, tá certo? Nelson, fica à vontade para dar uma opinião, para enriquecer aqui esse papo de hoje. Passado toda essa história, todo esse tempo, né? Nós chegamos em mais uma eleição. E eu queria dizer aqui para os amigos e amigas que o mundo, o Brasil, o processo eleitoral, ele não vai se extinguir domingo agora, depois de amanhã, dia 15, não. É mais uma etapa desse processo que ele é infindável, se Deus quiser. Salvo um retrocesso que alguém até pregoa, né, decanta e tal. Mas a gente espera que esse regime democrático, mesmo não sendo o perfeito, ele é ao menos ruim, doloroso, né? Para que a gente conviva, para que a gente possa participar, que oportuniza, que dá chance de todo mundo ter a sua opinião, dar a sua opinião. Não é? Um tem um olhar, outro tem outro olhar. Cada um, não é, no regime democrático, tem direito a se expressar, né, a conversar, enfim, a buscar, numa época de campanha política, convencer o eleitor. Aliás, por falar em convencer o eleitor, o que nós temos visto é que, neste momento, e isso é uma realidade no Brasil, a classe política vem se desgastando bastante. Isso é fato. E, em razão disso, os novos candidatos, eles têm uma certa dificuldade, né, até para abordar, para ir na casa do eleitor, entregar o seu santinho, o seu material, porque a galera está com uma ojeriza grande e danada. E vamos dar alguns números e vamos aqui buscar com vocês que estão participando. Quero mandar um abraço para Ronaldo Filho, Ronaldo Rodrigues Filho. Obrigado, Ronaldo, aí pela audiência. Grande abraço. Então, veja bem, o que faz isso, gente? O que faz isso, primeiro, são alguns atos, algumas ações de alguns políticos. Eu nunca generalizei. Não. Eu, por exemplo, não sou da teoria de que todo político calça 40, de que todo político é corrupto. Não. A gente tem bons políticos. Assim como a gente tem jornalista, não é, que pisa na bola, advogado, médico, enfim. Todo segmento, toda classe tem, né, os bons e aqueles que não são legais. E na política tem mais, claro. Agora, por que isso? Você já prestou atenção? Eu quero deixar aqui uma reflexão para você, meu amigo, minha amiga,
por que que na classe política tem mais pessoas com descrédito? Porque, veja, vamos raciocinar da seguinte maneira. Um cara qualquer aí quer ser candidato a prefeito, a vereador, a governador, a nossa deputada, enfim. E aí consegue passar uma imagem para a sociedade, para o seu entorno, para o seu habitat, né? Dizendo, por exemplo, que vai ser um político diferente, que não precisa de salário de prefeitura, de governo, que não porque todos que são eleitos, claro que precisa. Agora, eu não posso dizer para ser candidato que não preciso disso, que eu vou sair da minha zona de conforto para prestar um serviço à comunidade, ao município, ao estado, ao país e tal. Diz uma série de coisas, talvez sem pensar bem ou achando que na política ele tudo pode ou ela tudo pode, e que não é assim. A gente viu, por exemplo, né, aqui em Ceará-Mirim, prefeito, empresário bem-sucedido, né, rico e tal. E aí, rapaz, até meu amigo, né, Marconi Barreto, e foi como político, como gestor, foi terrível a sua passagem meteórica na política do Ceará-Mirim. E eu quero mais dizer um negócio aqui. Eu apostava, tá certo, mesmo não tendo ajudado a Marconi a se eleger, não tendo votado nele, mas eu torcia porque é um cara amigo meu e achava que pelo exemplo de vida, pelo conhecimento de mundo que ele, não é, tem, a gente achava que Ceará-Mirim, não é, ia ter um prefeito e tal, mas quando chegou na política, ele se deparou com outra situação. Primeiro, quis bater de frente com o poder legislativo. Gente, os poderes eles são independentes. Claro que um poder não pode ser anexo do outro, né? Não podem ser complacentes, coniventes com corrupção, etc. São independentes, mas harmônicos para o desenvolvimento do Estado, do país, do município. E aí Marconi bateu de frente porque queria uma coisa assim, com aquele jeito dele e tal, viu que a coisa apertou e no final de 2017, no seu primeiro ano, ele teve para ser cassado pela Câmara Municipal de Ceará-Mirim, o que não o fez, perdendo uma grande oportunidade de escrever uma nova história na política de Ceará-Mirim. Não fez porque a maioria dos vereadores mudaram de opinião depois de uma comissão especial de inquérito instalada, uma SEI, e constatado uma série, né, segundo a SEI, de irregularidades e tal. Mas, politicamente, contornaram isso e a Câmara está pagando até hoje um preço muito alto. Muito bem. E aí depois foi cassado por abuso de poder político, segundo o processo, porque gastou R$ 4.000 numa dragagem do rio, aqui em Rio dos Índios, enfim, e isso, não é, foi a razão, foi o motivo da cassação de Marconi. Então, Marconi teve essa dificuldade, né? Já outros gestores, igualmente empresário e, diga-se de passagem, bem-sucedido aqui na região, caso do prefeito Luiz Eduardo, por exemplo, de Maxaranguape. Luiz Eduardo, diferentemente de Marconi, em um ponto, em um aspecto, e aí, que aspecto? O prefeito de Maxaranguape, empresário, bem-sucedido também e tal, foi diferente de Marconi, porque Luiz, mesmo arrogante, prepotente, virulento, o jeito dele de mandão, né, que é uma característica pessoal dele, e isso ninguém muda. E Luiz, que foi candidato, não é, em 2016, dizendo que Maxaranguape ia mudar nos hábitos, nas ações políticas, digamos, no trato da política, etc. e tal. O que acontece? Do ponto de vista de algumas ações pontuais do governo, eu já venho dizendo isso, inclusive saiu no jornal Litoral,
a gente vem dizendo que aconteceu, mas nada de novo na política. Por exemplo, por que eu digo nada de novo? Lá em Maxaranguape, aqui, na maioria, novo mesmo eu só vejo o Sérgio Meneghelli, em Colatina, Espírito Santo. Esse a gente vê como novidade, como uma coisa nova, diferente no Brasil. Então, voltando a Luiz, Luiz é esse cara autoritário e tal, e pontualmente ele conseguiu, com apoio, né, de senadores e deputados federais e estaduais, emendas, como qualquer um outro prefeito consegue, para o município para desencadear uma série de obras. Tem lá feito algumas ações, algumas obras, tá certo? Em razão desses convênios. Pegou um município, como ele diz, baqueado, com dívida, precisou parcelar, tudo isso porque, gente, mas na coisa pública é assim mesmo. Você não vai para uma prefeitura e para um estado, aí diz, o município deve 25 milhões, 30 milhões, 5 milhões, 1 milhão, mas a dívida não é do prefeito. Pode ter sido de algum irresponsável, mas a dívida é do ente. É do município, é do estado, é da federação, é do governo federal. E aí, quem pede para ir para a chuva é para se molhar e buscar com a sua capacidade, com a sua inteligência, com a sua equipe, mudar isso e melhorar. E nesse aspecto, lá em Maxaranguape, por exemplo, o que é que houve politicamente? Eu estou fazendo Maxaranguape porque eu quero terminar falando da eleição também de vereador, né? O que é que houve em Maxaranguape? Luiz que disse que esculhambava, falava, né, decantava em prosa e verso da velha política, disso, todos, mas botou num saco e amarrou, deu nó, dizendo que todos faziam mal a Maxaranguape, que tal. Aí envolveu o prefeito Amaro, a ex-prefeita Neidinha e tudo mais, lá vai. Ora, e aí Luiz, diferente de Marconi, foi mais habilidoso. Né? Ele aprendeu, dizia isso há 2 anos, 3 anos atrás. Aliás, eu já dizia no primeiro ano, o prefeito Luiz, ele aprendeu o caminho das pedras da política rapidinho. Aquela história de dizer que vai mudar e que tal, vira e mexe, tudo foi para água abaixo. Por que eu digo isso? E você conhece a história de Maxaranguape. Hoje, por exemplo, Amaro que usou a ex-prefeita Núbia Costa como saco de pancada. Todo movimento, toda inauguração, todo ato político, Amaro dizia que o governo Núbia não prestou, que foi isso, que foi aquilo. Era o saco de pancada. Muito bem. E terminou com Núbia do lado dele. Depois chega Luiz, batendo em 16 anos, que diziam que esses 16 anos foi de Amaro. 8 dele, eleito e reeleito, e mais 8 anos da prefeita Neidinha, da então prefeita Neidinha, correligionária de Amaro, tá certo? Eleita por Amaro e tal, com um grupo dela. E aí, rapaz, Luiz dizia que nenhum prestava, que não presta, que não sei o quê. Mas, vou voltar àquilo que eu disse, Luiz aprendeu o caminho das pedras, a conviver com a velha política, com quem ele mais falava, com quem ele mais denegria, e o saco de pancada, ainda hoje, terminando esse primeiro mandato dele, é exatamente a ex-prefeita Neidinha, que está com ele. A secretária de Educação, Paula, por exemplo, minha amiga, também, agora que foi Amaro a vida toda, está com o Luiz. E falava da educação, que dizia que não prestava, que merenda era isso, que não sei o quê, mas agora está com Luiz. E aí, por que eu digo que Luiz, não é, que se mostrou o novo, pratica a velha política, gente? Porque está com todo esse povo praticando a mesma coisa. A mesma coisa, convivendo com eles e fazendo a mesma coisa. Autoritário e tal. Não muda nada, pelo contrário, é mais duro. A gestão impõe medo ao servidor. Para você ter uma ideia, repito, o governo de Luiz, que tem coisas positivas pontuais, mas olha, deixa eu dizer uma coisa.
Você pode fazer pórtico, você pode fazer calçamento, você pode fazer a obra que quiser, reformar, construir escola, reforma, tudo você pode fazer. Mas você diz quem é você quando você aceita no seu governo atos, por exemplo, hoje, século XXI, rapaz, atos de perseguição política. Gente, aqui no Rio Grande do Norte, isso já foi abominado desde 1982. E aqui eu não quero agravar absolutamente a ninguém, que nós conhecemos a história do Rio Grande do Norte, de quem perseguiu. Eu fui perseguido, tá certo? Politicamente, paguei um preço alto, mas estou de pé. Agora, outros que, quando sofrem a pressão, não aguentam. Então, Luiz é candidato à reeleição, tem os méritos para ser, mas, não é? E as pesquisas mostram a boa avaliação do seu governo, mas é necessário que o povo saiba, o povo do mundo inteiro, que lá em Macharanguape não é só mar de almirante e céu de brigadeiro, não. É bom que a gente compreenda isso. E eu não queria nem estar dizendo isso aqui, sabe? Não queria nem estar dizendo. E o prefeito sabe, Luiz, você sabe por que, que eu digo isso, né? Você sabe por que, que eu digo isso? Porque eu te conheço desde quando você chegou, rapaz. Lamento profundamente você ter baixado a guarda para a velha política. Irã, mas todo mundo tem o direito de errar e se consertar. Tem, claro, concordo com isso. E, para encerrar esse papo aqui, desse exemplo de que você vai ter até domingo, não é? Todo o direito de dizer, puxa, será que o que Irã está dizendo vai me fazer refletir e tal? Mas o voto é livre, o voto é espontâneo. Eu sempre tenho dito que sou contra a reeleição porque ela favorece a mesmice, o continuismo, a corrupção desenfreada ou a chegada dela. E aí eu tenho muito medo de reeleição. Eu sou a favor de um mandato de 5 anos, sem direito à reeleição, e nesse caso de reeleição, o prefeito deveria se afastar, não é? Para concorrer. Então, para mim, esse ato perseguitório de um ou outro diretor no governo Luiz, para mim, manchou o governo dele. Eu não quero nem saber se Luiz dá batida em vereador, se briga com a. Para mim, isso é o estilo pessoal dele. Né? Eu respeito isso. Agora, você ter atos de perseguição a servidor, rapaz, século XXI, olha, não é condizente com a democracia e a boa prática política. Ronaldo Filho diz assim: infelizmente, percebemos que as pessoas estão cansadas de promessas e enganações, amigo. É o que mais ouvimos nas ruas. Isso é uma verdade. Por isso que a classe política anda desacreditada, não é? Aí, Graça Varela, boa noite. Fátima diz, Irã, a ambição dos políticos é o que impede que eles façam o que prometem em campanha. Quantos estão políticos e continuam na ambição do poder? Ceará-Mirim nunca esteve tão bem governado como agora com o prefeito Júlio. Vejo de longe, mas. Cadê? Vejo de longe, mas com convicção. Acredito que agora Ceará-Mirim vai melhorar muito. Torço por isso. Fátima, todos nós torcemos, não sabe? Todos nós queremos exatamente, Fata, isso que o cara que se propõe, não é que coloca seu nome, e eu estou muito feliz porque muita gente nova, e hoje eu conversei com um cara de bastidores da política de Ceará-Mirim que conhece, não sabe, Fata? Olha, eu escutei cada coisa, chega a dar para arrepiar. Por exemplo, Fata e os demais web ouvintes que vão assistir, inclusive depois desse programa. É, não apenas em Ceará-Mirim, né, mas via de regra nos municípios. É aquilo que eu disse.
Eu estou vendo e assistindo, viu, Fátima? O cara pregar uma coisa e fazer. Eu estou vendo um cara no Brasil pregar, falar, dizer uma coisa e fazer. Que é, vou repetir, Sérgio Meneghelli de Colatina. Irã, alguém pode até dizer, olha, mas isso é uma exceção, mas que é isso? Por que exceção? Por que exceção? Todos nós que nos envolvemos com a política e queremos, rapaz, mudar essa prática, esse viés nefasto, né, da negatividade da política, que todos não prestam, que não sei o quê, que eu não concordo com isso. Rapaz, isso é uma questão, eu diria, até de fórum íntimo. Alguns amigos meus dizem assim, Irã, mas o sistema é bruto. Quem entra se corrompe. Não, eu não concordo com isso. Eu não concordo. Pode facilitar, pode levar, por exemplo, a você até se corromper, mas você se corrompe se quiser. Ou não? Ou não é assim? E eu vou dar um exemplo, não vou longe não, está aqui um. Olha, Fábio e os demais, eu estive secretário por 2 vezes em Maxaraguape de pastas importantes. Só para você ter uma ideia, os chefes do Poder Executivo, quem comandava a prefeitura, inclusive com eu secretário, hoje eles são inelegíveis e eu não respondo a nenhum processo, rapaz. Então eu falo por mim, eu dou o meu exemplo. Quero nem saber se alguém pode não ser, ou que é, ou que o sistema é bruto e que tal. Eu falo por mim, eu me conheço. É difícil a gente encontrar isso, gente? É, porque, repito, a maioria, a grande maioria, se passa depois de eleito a aceitar uma série de concessões, tá certo? Para mudar o seu perfil, mudar o seu jeito. Fátima e os demais web ouvintes. Por exemplo, eu não concordo com um candidato a prefeito, por exemplo, que recebe uma ajuda financeira, disse, daquele, de empresário, não sei de quem mais lá, e que depois, não sabe, Fátima, até ficha suja o cara é e bota para ser secretário do seu governo. Eu não concordo com isso. Não porque fulano me arranjou 500 mil reais para minha campanha, 200 mil, 300 mil, 1 milhão. Eu não concordo com isso. Então, não, olha, quando isso mudar, quando houver essa inversão, e que o povo, claro, a sociedade precisa compreender isso, né? De que a prefeitura ela não é um balcão de negócio, nem governo de Estado e nem presidência da República. Você quer ver uma coisa aí? Não é? Quem se elege, né, para os cargos majoritários e também para os cargos proporcionais, os legislativos, gente, precisa dar o exemplo. Evidentemente, eu vou trazer aqui um exemplo do presidente Jair Bolsonaro, que teve uma narrativa, construiu um discurso, né? E acho até que esse discurso, até certo ponto, ele vem perdurando, mas do outro lado teve coisas que ele abriu, ele concedeu, ele accedeu. Por exemplo, o Centrão, que é um grupo de parlamentares, de deputados e senadores, que nem é de esquerda nem de direita. Eu também não gosto desse negócio de esquerda e direita. Uns caras que profissionalmente na política se organizam, elegem-se um grupo grande e dizem, ó, essa bancada aqui do Centrão tem força política, não é? E o que a gente viu? O presidente da República, né? Que combatia o Centrão, que papapá, que vira e mexe, dizia um monte de coisa e tal, foi para o colo do Centrão, pressão política. E aí depois já saiu aquele discurso, não, mas para a governabilidade é importante que se tenha. E nós vimos, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, que quer acertar, que eu acho que todo mundo quer acertar, mas teve, por exemplo, um cara que foi nomeado pelo Centrão para o FNDE, foi nomeado, nomeado de manhã, de noite tiraram, porque respondia a processo, uma indicação do Centrão. Então você está entendendo como é a questão? Agora, o Irã,
Você acha que dá para fazer como você fala, como você diz? Eu acho que dá. Eu acho que dá, sabe como? Com diálogo. Eu não estou aqui advogando, nem dizendo, nem afirmando que prefeito, que governador, que presidente não deva conversar, dialogar com o poder legislativo. E sei também, compreendo também, que cada partido, ao ir hipotecar apoio numa base política administrativa, gente, eles querem o quê? Espaço político normal, natural. E qual é o problema da gente traçar critérios para isso? Muito bem. Vamos supor um prefeito ganha e chega para sua base política sem autoritarismo, sem prepotência, sem arrogância, democraticamente diz: ó, estamos aqui, os partidos que a gente se elegeu e tal. Eu gostaria que para a educação, sei lá, saúde, é, indicasse alguns nomes com perfis técnicos, não é, que mostrasse resultado. E ele faça parte política ou tenha um secretário de articulação política para tocar o governo. Agora, secretário precisa primeiro, né, de ser respeitado, de ter autonomia, de prestar com competência um serviço de qualidade à comunidade e ao gestor, que tem que cobrar sim, claro. Não é? E hoje está muito fácil. Eu me remeto aqui ao saudoso Eduardo Campos, governador de Pernambuco. Eu não o vi, mas a gente conhecia pela imprensa, sabe o quê? Eduardo Campos, na sala de reuniões de secretários, né, dele, a mesa grande com todos os secretários, com um computadorzinho desse que eu estou aqui, o notebook, secretário por secretário, pasta por pasta, ele dava, ele pregava e dizia quais as metas, por exemplo, para 30 dias e bimestralmente depois tinha uma nova reunião, e aí cobrava do secretário. Tá certo, tem que ser assim. Secretário não é só para ganhar o dinheiro, e mais ainda, secretário que não mora no município. Irã, rapaz, mas tem aqui acolá que precisa botar alguém amigo de fulano, parente de cicrano, alguém que é o aval do sujeito e tal. Bom, cada um pensa de um jeito. De forma que eu, eu, eu creio, eu acho que isso pode ser diferente, é possível ser diferente, desde que haja uma relação não promíscua, né? Não promíscua entre poder executivo e poder legislativo. Bom, dito isso, eu encerro aqui essa parte que a gente falou né, sobre Maxaranguape, Ceará Mirim, com esse depoimento de Fátima, tudo mais. Na vigília de ontem, né, me parece que foi ontem, em Maxaranguape, houve um fato, rapaz, inusitado e interessante. Né? Na fala do vereador Crisaldo, que ainda estava líder do governo Luiz Eduardo, fazendo um discurso eloquente, dizendo as verdades, dentro do seu raciocínio e tal. E o prefeito, rapaz, como disse a matéria que eu fiz, como o árbitro de futebol termina o jogo, né? Ele mandou cortar o áudio do microfone de Crisaldo. Meu amigo, eu não vou nem comentar isso, não sabe? Porque eh, cada macaco no seu galho. Agora, eu quero dizer uma coisa para você, de Maxaranguape em especial. Teve há uns 2 anos atrás, praticamente um rompimento de Luiz com Crisaldo. Acho que faz uns 2 ou 3 anos. Foi no final do primeiro ano e tal. Né? Quase que rompiam e tal. E eu vou dizer isso que é para ficar registrado, que é para não pensar que eu estou dizendo aqui uma coisa sem saber de nada e tal. Vou dizer com conhecimento de causa. Você sabe o que é que eu fiz com naquele momento que praticamente foram as vias de fatos do ponto de vista político para romperem? Eu fui, rapaz, o apaziguador, ou pelo menos um dos que apaziguaram tanto Crisaldo quanto o prefeito Luiz, para que eles continuassem, você está entendendo,
parceiros, porque foram eleitos, né, na mesma coligação, mas tiveram por um fio de navalha para romperem. E nós contribuímos, não é, tanto com Crisaldo quanto com Luiz, para que continuasse. Mas aí fizeram as pazes e tudo mais, mas né, com princípios políticos diferentes. Né? Ora, Crisaldo do PCdoB, Luiz, né, de outra linha política. E ideologicamente, que isso também eu acho que é uma coisa que, para construir uma gestão bacana, você pode ter uma ideologia disso ou daquilo. É bom que se faça uma junção das ideias de todos os segmentos, junte-as e façamos uma coisa legal. E eu sei que aqui e acolá era uma turra aqui, outra acolá, e terminou, meu amigo, minha amiga, com ontem, na vigília, o prefeito cortando o som, o áudio do microfone de Crisaldo que discursava. Bom, e aí isso está terminando, espero que passe, que se supere tudo isso, tá certo? E que a gente possa ter dias melhores com tranquilidade em Maxaranguape. Bom, eu queria dar uma palavra agora e conversar com você sobre a eleição para vereador. Não, diria, não menos importante do que a eleição de prefeito. E tenho dito, inclusive, em todos os meus programas, que a oposição também governa, desde que a oposição ela seja feita com inteligência, com coerência, com responsabilidade, com veemência. E quem se elege na oposição é para cumprir o papel que o eleitor, que o cidadão, né, colocou você fiscalizar. Agora, a oposição não é só oposição para fiscalizar. Para fiscalizar os atos do Poder Executivo, é o Poder Legislativo, são todos os vereadores. Agora, o gestor, um candidato a prefeito que se elege, preste atenção você aí, do Brasil inteiro, um candidato a prefeito que se elege com uma maioria esmagadora de seus vereadores, alguém diz assim: Irã é bom porque não vai ter problema, não vai ter atrito, o prefeito vai fazer o que quiser, vai governar do jeito que quiser e tal, vai ser muito bom para o município. Tem gente que pensa assim. Outros já dizem: rapaz, é um perigo. Para roubar é bem ligeirinho. E Sérgio Meneghel diz um negócio: prefeito, só tem prefeito corrupto, tá certo? Porque a Câmara admite. E ele diz, Sérgio Meneghel, no primeiro ato suspeito de um prefeito, se a Câmara tomar uma posição de caçar ou afastá-lo para a investigação, se para com esse negócio. Sérgio Meneghel tem dito isso aí, tem até um áudio dele aqui muito legal, interessante dizendo isso. Então, eu gostaria que, dentro do espírito de liberdade de escolha, que você, meu amigo, minha amiga, vai ter agora domingo, dia 15, a oportunidade de votar para vereador, para prefeito, para vereador. Você reelege aqueles que você já votou em 2016 e que fez o dever de casa. Você acha que ele foi cumpriu bem o seu mandato, então reelege. Reelege, que é uma grande minoria, né? O que, pelo menos o que a gente está assistindo. Mas se merecer a reeleição, reeleja ele ou ela. Agora, se vai renovar, se vai mudar, vai ter uma transformação, uma grande renovação nas casas legislativas por esses municípios do Brasil afora, inclusive Ceará-Mirim,
escolha quem você assistiu, quem você viu durante a campanha, não é, com um perfil de um político diferente, sem andar prometendo, sem andar mentindo, sem estar enganando, sem estar prometendo isso e aquilo, apenas dizendo e pedindo uma oportunidade para você, renovando no voto, cobrar dele uma renovação nas ações e atitudes políticas. E neste contexto, eu quero dizer que o meu filho, Irã Júnior, ele é candidato, está candidato a vereador pelo PSD. Eu, vocês me ouvem todos os dias no rádio, a gente tem a mesma narrativa, né, pedindo cidadania, pedindo que as pessoas, não é, escolham bem e tal. E dentre essas opções novas, não é, em Ceará-Mirim, a gente está com Irã Júnior. Eu dispenso falar algo sobre o meu filho, não é porque seria legislar em causa própria, mas eu estou muito feliz, estou muito satisfeito. Sabe por quê? Porque o que nós aqui da família, eu, Joana d'Arc, Ilane, Irajane, a gente planejou Estela, a mulher dele, a família de Estela, Quinca com a família, Maria José, o que nós planejamos para a campanha, graças a Deus, está fluindo, tá certo? Pé no chão, naquilo que a gente se propôs a dizer, a fazer, a apresentar e a mostrar. E eu estou muito feliz porque todo dia eu tenho uma notícia dele que está na rua, não é? Que está visitando as pessoas. Alguém, por exemplo, que diz, Irã Júnior, vem aqui com Estela, eu quero falar com você. Aí vai lá na casa, isso tem sido uma constante durante a campanha. E diz o seguinte, olha, pedi para você vir aqui para dizer que vou votar com você para vereador. Às vezes diz que não vota nem para prefeito. Nós aqui em casa só vamos votar para você para vereador. Tá certo? E a gente não quer nada. Me dê o seu santinho. Então, gente, eu fico muito feliz pela parte que me toca, pelo filho que Irã Júnior é, não é, pelo pai de família, pelo o funcionário, servidor que ele é, responsável, não é? Eu fico muito feliz com isso. Hoje, essa mesma pessoa que eu disse que tinha conversado lá no início do programa, também me disse assim, Irã, tinha me dito já, me encontrar na rua, disse, leva uns santinhos de Irã Júnior, que a gente lá de casa vai votar nele. E disse mais, a gente não quer votar em analfabeto. Disse uma onda e tal. E hoje eu fui lá conversar com essa pessoa. E levei o santinho, ela disse, olha, a minha esposa já tinha pedido a mim para votar em Iranjô, ele tinha pedido que a gente conseguisse um santinho e tal. E meu filho, que mora em Natal, quando chegar, neste final de semana para votar, a gente também vai pedir para votar em Irã Júnior. Tem sido muitas casas, muitas famílias. Eu quero aqui, em nome de Irã Júnior, que deve gravar um vídeo, não é uma live, eu acho, um vídeo nesse hoje, amanhã, agradecendo. E eu já aproveito aqui para agradecer a cada um ceará-mirinense, a cada um ceará-mirinense que conhece a nossa história, temos pecados, temos equívocos, e quem não tem? E quem não tem? Mas eu tenho absoluta certeza de que a gente tem muito mais virtude, desde o saudoso Zé Costa, Dona Mariazinha, a voz em memória de Irã Júnior, seu Chico Felu, Dona Ana, a mãe de Joana d'Arc e os pais de Joana d'Arc também. Então, nós estamos, rapaz, colocando isso, né, a família, para ser o suporte para que Irã Júnior faça, caso eleito, espero que sim, com a graça de Deus e a vontade do povo, um bom mandato de vereador, voltado para as questões coletivas, comuns, sociais,
que ele cumpra o que preconiza a Constituição. Dever do vereador: propor, pedir, requerer, principalmente fiscalizar os atos do chefe do Poder Executivo. E mais, Irã Júnior, que já desenvolve projetos sociais aqui em Ceará-Mirim, no segmento esportivo, vai dar continuidade até para se somar a projetos sociais do futuro prefeito. Né? Uma mão ajuda a outra. De forma que eu quero aqui agradecer em nome dele, em nome de Joana Dark, de Ilane, de Irajane, do seu filho Igor, do seu sobrinho Zé Otávio, da sua esposa e de toda a família Estela, com Maria José Quinca, seus irmãos, suas irmãs. Agradecer a você, meu amigo, minha amiga de Ceará-Mirim, que optar por votar em Irã Júnior 40999. Se possível, eu pediria que você conversasse ainda com um amigo, com uma amiga, com um familiar, pedindo para que a gente dê uma chance, dê uma oportunidade a quem está com vontade, estimulado, determinado a ter uma prática inovadora na política de Ceará-Mirim. E para encerrar, eu tenho dito o seguinte: Irã Júnior não tem o menor direito de me decepcionar, de decepcionar a mãe dele, as irmãs, os seus familiares, a mulher, seu sogro, sua sogra e muito menos, gente. Irã Júnior, às vezes as pessoas dizem que colocar a mão no fogo é complicado, mas claro que eu boto a mão no fogo pelo meu filho. Ele jamais irá decepcionar, caso eleito vereador, que eu espero, o povo de Ceará-Mirim. Eu tenho certeza que você jamais irá ver um ato de Irã Júnior, primeiro, que macule alguém, que denigre alguém, que vá de encontro a princípios dele, aprendido desde a base, desde criança, não é? Exemplificado por a gente. De forma que eu termino hoje, né, depois de uma semana de, como a gente vem fazendo, né, de programas de rádio, aqui também, segunda-feira fizemos um programa aqui da redação muito legal, né? Na segunda foi uma live com ele, já vai com mais de 1000 visualizações e tal. Então peço gentilmente, carinhosamente, a cada um, a cada uma de vocês, que podem confiar, mesmo você estando decepcionado, repito, indignado, chateado, sem querer ir votar, vá votar. Ou vote em Irã Júnior ou vote em outro, mas vamos votar. A democracia precisa que você vá votar. São 53.137 eleitores em Ceará-Mirim. Só para você ter uma ideia, na última pesquisa para vereador, mais de 26 mil eleitores, proporcionalmente, disseram que não quer votar em nenhum dos vereadores e não sabem em quem votar. Olha que coisa terrível, não? Então, fica aqui esse nosso apelo, né? Eu quero, inclusive, como eu fiz hoje, pedir desculpas, né? Se às vezes eu disse algo que possa não ter agradado, né? Mas pode ficar certo de uma coisa, eu disse e digo com convicção, pelo que eu acho, pelo que eu penso, pelo meu olhar, pela minha análise, pela minha forma crítica de ver. Eu digo as coisas assim, né? Mas se eu disse algo, eu tenho certeza que nenhuma inverdade eu disse, nenhuma. Posso, claro, não ter agradado a A, B ou a C, natural, né? No jogo democrático. Natural no jogo democrático. Não é verdade? Agora, nessa reta final, a gente vê, a gente assistir, a gente saber que, rapaz,
E isso é um direito de cada um. Eu estou apenas registrando isso aqui, chega ao nosso conhecimento de que, olha, fulano de tal já empenhou carro, já empenhou casa, já. Meu amigo, como é que a gente quer se eleger vereador, prefeito, não sei o que mais lá, e você faz uma prática dessa achando que tem que ganhar porque é feio é perder, que não sei o quê, e se compromete, sacrifica a família e tudo mais para o status de ganhou, ter o poder disso, daquilo. Que é isso? Que é isso? Mas é um direito. Eu não tenho nada com isso. Cada um faz do jeito que quiser. Nós, por exemplo, como eu já disse antes, planejamos a campanha de Irã Júnior e vamos sair, se Deus quiser, domingo, tranquilos, tá certo? Com a consciência do dever cumprido, não é? Nesse jogo jogado, não é? Que tem jogadas, rapaz, que sinceramente são violentas, viu? É de cartão vermelho, né? Para alguns jogadores. Mas é assim, vida que segue, que não briguemos, né? Que não fiquemos de mal, com raiva, com cara feia, né? Perder amizade, né? Por causa da política. Isso não é legal, isso não é salutar. Amizade a gente constrói, né? Numa vida, num caminhar. E às vezes eu posso estar candidato me comportando de uma certa forma, que fulano não concorda, como eu posso concordar com alguém, mas isso, rapaz, isso é no campo político, no campo das ideias, não concordar e tal, isso é natural. Agora, você ir, né, para o outro lado pessoal, não é por aí. Isso, pelo menos, é o que eu acho, é o que eu penso. Vias de fato, brigar por causa de política, alguém, né, querer tomar dor do outro, querer não sei o quê. Que é isso, rapaz? Século XXI, velho. Século XXI. Vamos combater, sim, né, o mal político, as ações, os procedimentos, a prática, tudo isso é natural. Se dizer, discutir, falar e tal, isso é plenamente, não é, natural. Agora, ir para o lado pessoal, não é? Eu, sinceramente, eu não vejo republicanismo nisso. Tá bom? Então, Caquinho, um abraço para você, meu amigo Caquinho, Francisco Joaquim Barreto. Muito obrigado, viu, Caquinho, aí pela audiência. De forma que, reta final, temos hoje à noite, amanhã o sábado, para você ainda pensar. Muita gente. E eu esqueci de dizer uma coisa interessante aqui, Caquinho. Essa questão das pessoas também não quererem votar, né, pelo desengano e o descrédito na classe política, some-se a isso a questão da pandemia, né? Em que pese, e ontem eu fiz uma matéria, né, com um dos membros do cartório eleitoral aqui de Ceará-Mirim, lá no Centro Estadual de Educação Profissionalizante Rui Antunes Pereira, onde estão todas as urnas, 168 urnas da sexta zona, que é Ceará-Mirim. A gente fez uma matéria. Todo mundo vai ter a segurança, né, a biossegurança lá de vocês, vai ter álcool gel, vai ter um secretário para orientar. A gente mostrou tudo isso ontem numa matéria que eu fiz, numa reportagem que eu fiz ao vivo. Então, as pessoas idosas estão prioritariamente sendo convidadas aí das 7 às 10 da manhã. Isso não significa dizer que você que tem 20 anos, que tem 30 anos, que não é idoso, não vote pela manhã. Não, não é isso. 7 às 10 é a prioridade das prioridades. Porque nós, idosos, a prioridade ela já é concedida, né? É lei já durante todo o dia. Só que de 7 às 10, se, por exemplo,
eu vou chegar na sessão e tem um cara de 20 anos para votar, aí eu passo na frente dele. Não é? Prioridade é minha. Se chega 10 idosos e tem 50 jovens lá, os 10 idosos até às 10 horas, de 7 às 10, vai votar primeiro. Mas votou os 10. Aí os 50 jovens que estão lá na fila só vai votar depois das 10? Não, vai entrar para votar. Né? Vai entrar para votar, vai votando. E depois das 10, se chegar um idoso, uma idosa, vai ter uma fila preferencial e uma outra normal. Vai ser a mesma coisa, prioridade para o idoso. Vota o idoso, vota lá um outro que não é preferencial e vota 5, 6 preferencial para depois votar um outro e assim vai. Foi aumentado o tempo da eleição em 2 horas, vai começar às 7, terminar às 18, e depois o processo de apuração. E para terminar mesmo, vem aí as comemorações. Não é? Eleitos, vão comemorar, vão extravasar, vão brincar, vão para as ruas, com todo o direito que a vitória impõe. Todo o direito. Agora, o bom é que não haja excessos, não é? Quem perdeu é reconhecer a vitória do vencedor, do ganhador. E o espírito de gozação, aquele negócio natural, faz parte do jogo democrático. Agora, gente, vamos evitar os excessos, né? E respeitar uns aos outros. E vermos, assistirmos domingo à noite a festa dos eleitos, prefeito, vereadores, vereadoras, né? Na paz, com tranquilidade. Isso é que é legal. E depois, desmancha, desarma os palanques e vamos pensar numa Ceará Mirim, nos municípios brasileiros, que melhore, que avance, que a gente possa ter uma gestão, não é, que se volte para as causas comuns, coletivas, avançando ainda mais, melhorando a cada dia, chegando mais perto de quem precisa de governo, que quem precisa é o povo pobre, é as pessoas menos desassistidas. Então, é isso que eu desejo. Desde logo, sucesso, boa sorte a todos. E não esqueça, se quiserem dar um voto de mudança para a Câmara de Vereador, ficarei deveras agradecido, lisonjeado com o voto ao meu filho, Irã Júnior, 40999. Um abraço a todos, boa noite e até no dia da eleição nós vamos estar trabalhando, informando, né, a você, né, no momento da apuração. Eu estarei na 106 durante o dia, mas à noite na apuração. Vamos fazer aqui a apuração, se Deus quiser, tá certo? Se Deus quiser, esse processo de apuração para deixar você bem informado. Caquinho diz o seguinte: excelente análise, Irã, vale reflexão e ação. Faltam 2 dias, dando tempo para pensar. Nelson Silva, são raros os políticos que realmente representam e fazem valer o voto ganho do eleitor tão sofrido. Porém, não podemos desistir da política, pois ela domina nossas vidas desde as primeiras horas de vida até as últimas. Vale, vereadores e prefeitos, façam valer o voto, pois quando votamos em vocês, estamos dando um voto de confiança. Olha, perfeito, Caquinho. Você e o amigo Nelson, né, encerra essa participação, essa interação, rapaz, né, fechando tudo isso que a gente falou, que a gente disse aqui nessa sexta-feira, 13 de novembro, final de semana que a gente já inicia, para exercer a nossa cidadania no dia 15 de novembro, próximo domingo. Um abraço, que Deus ilumine, que Deus nos abençoe e que respeitemos os resultados das urnas, porque ali estão as vozes,
as mais diferentes vozes e opiniões do povo, tá certo, que vai escolher. Agora, por favor, vamos votar. Um abraço. Tchau.